Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou formado em computação pela USP junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI APIMEC. Somos a equipe técnica da RoboInvest, uma empresa com DNA USP. Tanto eu como o Daniel temos formação pela Universidade de São Paulo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá para mais uma aula onde eu detalho aí os parâmetros do nosso robô na plataforma SmartBot, a RangeMap. Parâmetro por parâmetro, né? Então vamos analisar ali parâmetro por parâmetro. Primeira aula ali, o que foi, pessoal? Instrumento financeiro, depois gráfico, falamos de gerenciamento de ordens e estamos aqui então no critérios de entrada. Aula 5, então, aula 4 não conseguimos terminar os critérios de entrada, vamos dar continuidade hoje, tá? É um parâmetro muito importante, tá? E que demanda um pouquinho mais de tempo aí, então vamos explicar para vocês aí mais uma aula, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, lembrando aí, nós entramos no critério de entrada ali na aula 5, na aula 4, né? A aula 5 é essa aqui, sobre distanciamento da média, tá? Distanciamento da média. Então, falamos um pouquinho sobre média exponencial, média 25 aqui que a gente colocou, né, como exemplo, variação dx do preço em relação à média 25, ativar incremento, pontos de incremento, retornar ao dx original, todos os parâmetros aqui, ó, bloquear entradas, falamos rapidamente de todos esses itens e a gente parou aonde? Paramos aqui no saída por distância, né? Então se você ainda não assistiu às outras aulas, assista para você entender todos os parâmetros que a gente está conversando aqui, tá? Então hoje nós vamos já partir então para o saída por distância, tá? Vamos lá então, pessoal, é o seguinte, a metodologia, a estratégia que eu desenvolvi, né, é muito baseada na saída pelo toque na média, tá? Então deixa eu ir para o gráfico que eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês o que é isso aí. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui dia 15 de fevereiro, né? Hoje inclusive é rolagem de contrato no índice. Deixa eu entrar aqui no gráfico do índice um minuto, que fica mais fácil para a gente estudar, né? Então deixa eu abrir aqui, olha lá. Então é o seguinte, pessoal, deixa eu puxar mais para trás aqui, um dia completo para mostrar uma movimentação melhor para vocês. Então vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Então aqui dia 14 foi uma terça-feira. Deixa eu aumentar um pouquinho o gráfico aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, então a metodologia, como expliquei para vocês ali no distanciamento da média móvel na última aula, né? O que é o nosso critério de entrada na operação principal ali? É a grande distorção que o preço vai fazer em relação à média. No caso aqui a gente está utilizando como exemplo uma média 25 períodos, pode ser qualquer outra média, né? Mas, então o que a gente vai fazer? Quando o preço sair da média, e a gente sabe que o preço se movimenta sempre da mesma forma, saindo da média, voltando para a média, saindo e voltando, seja para cima, seja para baixo, é assim que o preço se movimenta sempre, com amplitudes de movimentos maiores ou menores. Isso vai variar da movimentação do preço, né? Mas a gente sempre sabe que ele vai sair da média e voltar para a média, né? Então veja só, nós vamos rastrear estatisticamente, junto com ferramentas estatísticas, quais são as amplitudes, né, as distorções máximas que o preço vai fazer em relação à média, aqui no caso uma média 25, né, onde a probabilidade do preço retornar para a média seja grande. Então olha, quando você analisa aqui a movimentação do mercado, o preço vai sempre fazer a mesma coisa, né, pessoal? Então ele vai fazer o quê? Sair da média, voltar para a média. Sair da média, voltar para a média. Então, olha, seja para cima ou seja para baixo. Ele vai sempre andar assim, né? Então nós queremos rastrear esse tipo de movimento aqui, ó, onde acontece uma exaustão do movimento e a probabilidade dele retornar para a média é maior. Então é isso aqui que a gente vai querer rastrear. Então nossas ferramentas estatísticas, eles monitoram todos os movimentos do dia. O preço saiu da média, ele vai monitorar. Qual foi a amplitude, qual foi a força, quanto andou, qual foi o range, né, desse movimento, depois desse, movimento a movimento. E vai nos dar informações estatísticas da movimentação do preço. Quanto mais dias nós coletamos essas informações, mais a informação é relevante para a gente.
Porque quanto mais dados nós temos, né, pessoal? Quanto mais a gente coleta dados, mais seguro fica o dado, mais fiel fica o dado frente à movimentação que a gente está observando. Então, se a gente tem uma amostragem de um dia de operação, ela tem determinada relevância. Se você coleta uma semana de informações, ou seja, 5 pregões, ela já tem uma relevância maior, porque você tem uma amostragem de informação maior. Então a informação que você tem em 5 dias, ela é mais relevante e mais precisa do que uma informação de um dia. Tá? E se você faz isso por um mês? A informação tem maior relevância ainda. E se você faz isso em 6 meses, um ano? Você tem muita relevância. Esses dados te geram informações muito importantes que vão fazer a sua probabilidade ficar cada vez maior. Então veja só, as informações de um dia, elas te dão informações legais e te dão um nível de probabilidade de segurança razoável. Agora, quanto mais você aumentar essa amostragem, maior vai ser a relevância, né, e a precisão dessa informação e a sua probabilidade de acerto aumenta. Ou seja, a probabilidade de, se você está monitorando 365 dias, a probabilidade de no próximo dia, ou seja, no próximo pregão, as informações que você coletou acontecerem, ou seja, a movimentação do próximo dia ali, do dia que vai acontecer, seja parecida com algum dos 365 dias passados, é muito grande. Porque a gente sabe que o ativo se movimenta ali de forma semelhante. É claro que ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, mas a gente está trabalhando aqui com probabilidades. Né? Então você vai estar, cada vez que a sua amostragem é maior, você vai estar aumentando a sua probabilidade. É isso. Tá? Agora veja, uma vez que a gente vai monitorar melhores pontos de entrada na operação, né? E não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Não, galera. Às vezes a movimentação é fácil, às vezes ela é mais difícil, vai pegar mais direção, vai ser uma amplitude maior do movimento. Tudo bem, a gente sabe que isso aí, a gente sabe que vai ter que lidar com isso. Por quê? Porque a amostragem que a gente pegou dos últimos dia, semana, mês e ano, nos mostra um monte de movimento difícil, não só fácil. Então a gente sabe que vai ter que lidar com movimentos com amplitudes maiores e menores. Faz parte do nosso escopo, do nosso estudo. Né? Agora, uma questão importantíssima da metodologia, o que é? Nós vamos monitorar os melhores pontos de entrada. Ok, isso já é fato. Agora, o que acontece quando o preço volta e faz a correção? Porque o preço ele vai agir como, pessoal? Movimento de impulso e um movimento de correção. A gente não sabe qual o tipo de movimento. Se ele vai vir aqui, ele subiu, abriu uma distorção significativa. Ok, vamos entrar na operação esperando que o preço retorne para a média e caia. Beleza? Agora, quando ele caiu aqui, será que ele vai ir lá e romper fundo ou ele vai parar aqui e continuar a subir? Então, a nossa metodologia, ela toma como base que quando o preço retornou para a média, ele pode voltar a fazer qualquer coisa. Então, uma vez que a gente considera que o preço se movimenta sempre da mesma forma, saindo da média, voltando para a média, saindo da média, voltando para a média. É assim que ele se movimenta, ok. Mas uma vez que ele toca na média, ele pode fazer qualquer coisa depois. Ou seja, nesse movimento aqui, por exemplo, pessoal, o preço está na média, saiu da média para cima, fez um movimento de alta. Depois ele voltou para a média. Nesse ponto que ele voltou para a média aqui, nesse ponto aqui, pessoal, tá? Ele pode fazer o que aqui? Ele pode cair ou ele pode subir. Ele pode qualquer coisa. Por quê? Porque ele voltou para a média. Então ele pode voltar a subir, fazer um movimento de alta de novo e daqui a pouco corrigir. Ou ele pode fazer o que ele fez, continuar caindo. Tá? Então a gente não sabe, e pessoal, a gente não está aqui operando achismo. A gente opera única e exclusivamente matemática, estatística e probabilidade. Então, uma vez que o preço voltou na média, nós vamos fazer o quê? Nós vamos rastrear novas oportunidades, porque o preço tocou na média. Ou seja, o preço tocou na média, a gente vai esperar o quê? Ele abrir uma nova distorção significativa em relação à média.
Nós não vamos, quando ele tocou na média, falar assim, mas eu acho que o preço vai continuar caindo e pode nos dar um ganho muito grande. Eu acho que ele vai subir. A gente não acha nada. Eu não acho nada. Eu só acho que quando ele tocou na média, para mim, eu não sei mais o que vai acontecer. Então eu saio da minha operação. Tá ok? Então, o trade, agora veja, isso é o básico da estratégia. O básico da metodologia. A gente vai entrar na operação quando o preço sair da média de um movimento significativo, com uma grande exaustão, tá? E nós vamos esperar o preço retornar para a média. Se o preço fizer uma amplitude grande contra a sua operação, a gente vai ver mais à frente o que a gente pode fazer. Mas, se o preço retornar para a média, eu vou encerrar a minha operação com ganho, no 0 a 0 ou com perda. Veja, dependendo, vamos supor, pessoal, deixa eu aumentar aqui. Vamos supor, deixa eu desmanchar aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Vamos supor que a gente entrou cedo na operação. Entramos aqui, ó, logo que o preço saiu da média. Entramos aqui e nós, como o preço está acima da média, nós vendemos o índice, tá? Então nós queremos que ele caia para a gente ganhar. Então, claro que a gente nunca vai entrar aqui tão cedo, tá, pessoal? Vou botar aqui, ó. A gente nunca vai entrar tão cedo, claro, mas só como exemplo, tá? A gente entrou aqui, a gente está vendido. O preço foi contra a nossa operação, esse percurso aqui, olha, 450 pontos. O preço foi contra a nossa operação. E nós não fizemos nada, só aguardamos. E daí o preço corrigiu e tocou na média aqui, tá? Então o preço tocou na média nesse momento aqui, ó. O que aconteceu? Nós entramos na operação vendidos para ganhar se o preço caísse. O preço subiu contra a nossa operação. Nós ficamos aguardando e o preço aqui depois caiu e tocou na média aqui. Quando ele tocou na média, eu falo, olha, tocou na média, não sei mais o que vai fazer. Poderia ser que ele viesse dar o nosso ganho aqui? Poderia, a gente não sabia. Estava como se fosse o pregão ao vivo, né? Não sabia. Então a gente vai considerar o quê? Quando o preço tocou na média, eu vou sair da operação, porque ele pode tocar na média aqui e voltar a subir. E daí eu posso ter um stop máximo da operação. O risco fica muito alto. Por quê? Porque aqui já não sei o que vai fazer, né? Eu não sei, ele já voltou na média. A nossa estratégia não é saiu da média, voltou para a média, saiu da média, voltou para a média. Quando ele voltou para a média, eu vou zerar a operação. Nesse caso aqui, deu um pequeno loss, que é essa distância aqui. Eu perdi um pouquinho. Por quê? Eu saí da operação acima do meu preço e eu estava vendido. Tá? Então aconteceu isso. Se eu tivesse entrado aqui, pessoal, eu teria saído no 0 a 0. No 0 a 0. Tá? Nem ganho, nem perda. Eu saí no toque da média, no 0 a 0. Tá ok? Agora veja. Nós teríamos entrado, é claro, estatisticamente, com uma distorção significativa. Vamos botar como no exemplo lá, DX de 300. Então vamos botar aqui, ó. Seria mais ou menos, vamos calcular aqui, mais ou menos por aqui, ó. Tá? Seria uma variação do preço de 300 pontos em relação à média 25. Então nós teríamos entrado aqui na operação. O preço foi contra. Foi quantos pontos contra? Cerca de 250 pontos contra, mas depois começou a voltar. Tá? Vamos supor que você está com um ganho de 100 pontos. Você teria saído aqui. Mais ou menos aqui. 100 pontos de ganho. Ou vamos supor que você não está com ganho fixo, você está com ganho para sair na média. Pode ser. Você pode colocar para sair no seu ganho ser apenas quando o preço tocar na média. Aí você vai ter esse percurso todo aqui de ganho. Que foi quantos pontos aqui? 140. Tá ok? Então, nós vamos tomar como base da estratégia a saída pelo toque na média quando o preço voltar para a média. Então, se você entrou cedo e o preço voltou, você pode sair com um pequeno loss, ou você pode sair no 0 a 0, ou você pode sair com ganho na média. Ou você pode sair com ganho antes do preço voltar na média, sem problemas. Deu o teu ganho, o preço não tocou a média ainda, você sai com ganho de 100, ganho de 50 pontos. Você vai sair, pronto, ele vai monitorar outra oportunidade assim que você saiu da operação. Tá? Agora veja, pessoal, nós temos configurações sem saída pelo toque na média? Temos.
Temos várias configurações que não utilizam saída pelo toque na média. São configurações um pouquinho mais avançadas, digamos assim, que você tem que lidar com outros dados estatísticos, tá? Mas o básico da estratégia, o básico da nossa metodologia é entrada com distorção significativa do preço em relação à média. Quando o preço volta para a média, a gente vai zerar a operação, porque a gente vai monitorar uma outra oportunidade. E o preço já fez o que a gente estatisticamente esperava dele, que era a saída da média e retorno para a média. Tá? Nós temos, pessoal, funções que nos ajudam no meio do trade. Eu vou mostrar isso mais à frente para vocês, outras funções. Nós temos ali aumento de posição, nós temos reeleição parcial, nós temos outras funções que podem nos ajudar. Depois que a gente entra na operação, se o preço for contra o nosso operacional, sempre baseado em dados estatísticos e probabilidades. Tá? Mas aqui eu estou querendo explicar para vocês o fundamento da saída pelo toque na média. Então, eu não vou falar para vocês que é errado não sair pelo toque na média. Não, não é errado, mas é um método operacional diferente que você tem que estudar, tem que entender como funciona. No início, você vai aprender configurações com saída pelo toque na média, tá? Aí depois que você consolida esse conhecimento, você pode avançar um pouquinho mais e ver alguns métodos que não saem na média, um pouco diferentes. Mas o método básico, a estratégia básica é saída pelo toque na média, pelo que eu expliquei aqui para vocês, tá bom? Então, simples, né, galera? Eu expliquei mais ou menos aí, vamos voltar de novo lá para o robô, para vocês entenderem como a gente parametriza isso aqui no robô, tá? Então vamos lá, então vamos supor que você vai fazer a configuração então que tenha saída pelo toque na média. Então você vai selecionar aqui, ó, saída por distância. Olha aí como está escrito aqui, ó. Se selecionado, permite saídas de posição quando o preço atinge uma certa distância da média móvel ou do preço médio de entrada, tá? Beleza, então clica aqui, vai abrir alguns campos, eu vou explicar para vocês. Então abriu esses campos aqui, inclusive esse aqui que eu vou explicar também. Vamos lá. Primeira coisa, eu expliquei para vocês então a saída pelo toque na média. O que é o toque na média? Média móvel. Então referencial para distância, média móvel, tá? Então você vai colocar aqui, eu quero sair pelo toque na média. Então é média móvel, clica aqui, média móvel. Distância dx. Aqui nós temos um campo onde ele permite que você configure a distância que você quer sair, tá? Se você colocar aqui 0, ele não tem distância, ele vai sair exatamente quando o preço tocar na média, é o ponto 0, é a média, tá? Então, eu quero sair quando o preço tocar na média, 0, beleza? Saída, se você quer uma outra distância, ou seja, nós podemos configurar aqui, pessoal, olha, aqui está escrito bastante coisa, mas eu não vou ler, mas dá para você ler também, que tem algum detalhado aqui, tá? Mas veja só, vou explicar aqui mais fácil. Você pode escolher sair um pouco antes ou um pouco depois do toque na média. Então, o sistema vai estar monitorando onde está a média. Se você configurou aqui um número 0, ele vai sair exatamente no toque da média. Você pode configurar também, por exemplo, no índice, um menos 50. Quer dizer que ele vai sair 50 pontos, tá? 50 pontos da média. Ou você pode colocar um mais 50. Que ele vai sair 50 pontos da média. Então, veja só, vamos para o gráfico, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só, aqui foi o toque na média, nesse ponto aqui, ó. Aqui aconteceu o toque na média. Então, seria um 0 ali, tá? Naquele campo seria o 0. Agora, vamos supor que você fala, não, eu quero sair aqui, ó, 50 pontos antes do preço tocar na média. É só colocar lá. Os 50. Ou eu quero sair 50 pontos depois do toque na média. Aí você bota lá um menos 50. Tá ok? Então é isso. Aquele campo ali é a distância que você quer sair da operação em relação à média móvel. Se você colocou 0, é em cima da média, exatamente quando toca na média. Ou você pode escolher a distância para cima antes do toque na média ou depois do toque na média. Eu, particularmente, eu gosto do toque na média, que é mais intuitivo, é o toque na média mesmo. Às vezes você colocar um pouquinho depois vai ser vantagem, um pouquinho antes é vantagem.
dependendo da movimentação do preço. Então, cara, o preço às vezes movimenta, tem mais rápido, mais lento e tal, mas eu gosto de manter um padrão no toque da média. No grupo avançado ali tem gente que trabalha isso aí mais finamente, gosta de uma coisa ou outra, é de cada um, tá? Mas eu particularmente gosto de operar aqui com um DX0, que ele vai sair pelo toque na média, tá ok? Saída mínimo de aumentos. Cara, isso aqui a gente vai falar mais sobre isso quando nós falarmos sobre aumento de posição, tá? Eu só vou dar uma dica rápida para vocês aqui. Quando você coloca aqui saída mínima de aumento 0, ele vai monitorar a saída pelo toque na média a partir da tua entrada na operação. Entrou na operação, ele já vai monitorar a saída pelo toque na média, tá ok? Nós temos a opção de sair pelo toque na média depois do primeiro aumento de posição, do segundo aumento de posição, do terceiro aumento, como você configurar. Eu não falei ainda com vocês sobre aumento de posição, que é mais para frente, é um outro critério, tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas vocês sabem já que vamos ter a opção, quem quiser pode trabalhar com aumentos de posição de forma estatística e probabilística, né? Não é martingale, eu vou falar mais sobre isso aí. É algo estatístico, em pontos estratégicos com gerenciamento de risco controlado. Então, por exemplo, você tem lá 3 aumentos de posição no seu robô. E você fala, eu só quero monitorar a saída pelo toque da média depois que ele pegar o segundo aumento. Antes disso, eu quero esperar meu ganho. Ok? Aí você vem e configura aqui, ó. Após o segundo aumento de posição, eu vou monitorar o toque na média. Quando eu pegar o segundo aumento de posição, eu monitoro, eu quero sair na média para gerenciar meu risco. Ou, após o primeiro, ou quantos você tiver lá, qual que você quer colocar. Tá? Mas a metodologia básica, é desde o início. Monitorar a saída pelo toque na média desde o início. Isso aí, estatisticamente, seria o mais seguro, tá? E no início, recomendo que você trabalhe com isso, tá? Para depois você... isso aqui é uma coisa mais avançada um pouco, né? Não é o básico, é um pouco mais avançado, tá? E veja, vou falar com vocês também rapidamente isso aqui, mas também tem a ver com o aumento de posição. Habilitar outra média até atingir mínimo de aumentos. Então, veja só. No caso aqui, nós estamos trabalhando com a média 25. Então, essa configuração aqui está falando que nós vamos monitorar, nós vamos entrar na operação com a variação DX de 300 da média 25, né? E quando o preço voltar na média, tocar na média, eu vou zerar minha operação. E vai monitorar desde o início isso, tá? 0, 0. Vai monitorar desde o início, tá? O 0 quer dizer que é entrada na operação, tá? Agora, se eu estiver trabalhando com, por exemplo, um segundo aumento de posição aqui, ou seja, eu só vou sair pelo toque na média 25, que é a minha média principal, média 25, após ele pegar o meu segundo aumento de posição. É isso que está configurado aqui, com 2 aqui, tá? Se eu utilizar isso aqui, eu tenho a opção de selecionar esse critério aqui e habilitar uma segunda média móvel para monitorar antes que aconteça o segundo aumento de posição. Então veja só, é um pouquinho mais avançado isso, galera, mas eu tenho que falar só porque está aqui, tá? Mas é algo avançado, no básico você não vai usar isso aqui, tá? Não vai usar, e eu uso pouco isso aqui, tá? Porque eu gosto mesmo da coisa básica, fácil, tá? Então veja só, então se você configurou aqui o 2, ele vai monitorar apenas a saída pela média móvel 25 a partir de quando pegar o seu segundo aumento de posição. Só que antes disso, ou seja, quando você entrou na operação ou pegou até o primeiro aumento, ele não monitoraria nenhuma saída pela média, ele estaria totalmente solto, ou seja, dá o seu ganho, ou vai ficar oscilando. Se você pode configurar uma outra média para ele sair, se não pegar o segundo aumento. Ou seja, se você quer um pouco mais de tempo, porque isso aqui você está querendo ganhar tempo, você pode colocar, por exemplo, uma média de 50 períodos. Ou seja, você está falando o que aqui? Que desde a minha entrada e até o meu primeiro aumento de posição, eu não vou sair pelo toque na média 25, mas se acontecer um toque na média 50, que é uma média mais longa, onde eu vou ter mais tempo para esperar o meu ganho, se tocar na média 50, aí sim eu quero zerar minha operação, que daí o risco ficou muito grande. Tá? Então é para isso que funciona isso aqui.
Então você pode colocar uma outra média para monitorar a saída pelo toque na média até que aconteça a condição que você colocou aqui. Pegue o seu segunda média de posição e saia na média 25. Então você vai ter então trabalhar com duas médias. Agora veja, é algo mais complexo, é um pouquinho mais avançado. Eu só estou falando porque está aqui na configuração para você saber. Mas isso aqui você não vai precisar se preocupar com isso inicialmente, tá? Você vai, primeiro pessoal, o mais básico é o que? É 0,0 aqui e você vai estar operando ali no saída pelo toque na média principal. É o simples, é o eficiente ali, é o que a metodologia básica explica, tá? Então é isso aí. Então galera, importante, saída pelo toque na média é um item básico e importantíssimo da nossa estratégia, tá? Assim como o critério de entrada, uma distorção significativa, uma grande exaustão do preço em relação à média é algo básico da estratégia, a saída pelo toque na média também é algo básico da estratégia. Precisa ficar muito claro. Então, se você não entendeu alguma coisa, reveja o vídeo, solicite informações se você precisar ali no nosso suporte, que a gente vai te explicar mais alguns detalhes, mas eu acho que ficou claro, né? Eu acho que ficou claro aqui para vocês entenderem, tá? E esse aqui mais uma função aí, uma função mais avançada, né? Só para você saber que tem, mas no começo você não vai utilizar. Isso aí é uma coisinha um pouquinho mais para frente ali quando você avançar nos estudos, tá bom? Pessoal, seguinte, eu não vou falar muito aqui, mas vou só comentar com você sobre IFR. Bom, IFR, Índice de Força Relativo, é um indicador muito famoso, né? Quem já opera no mercado aí já conhece há muito, né? Nós colocamos na Range Map, não é um indicador que faz parte da estratégia básica, não é. Nós colocamos por solicitação dos usuários do grupo de operações avançadas, que já utilizavam, que queriam correlacionar nossos critérios de entrada com outros indicadores que já conheciam para melhorar os pontos de entrada. A gente colocou, não tem problema nenhum. Vai aumentar apenas o leque de possibilidades, de ajuste fino. Então, no grupo de operações avançadas, o pessoal usa bastante o IFR. É um indicador a mais, onde você pode refinar a sua entrada, tentar entrar melhor posicionado em algumas movimentações, tá? Dá para fazer um estudo legal ali do IFR. Eu, particularmente, não uso, não gosto. Eu gosto, pessoal, de um trade simples, um trade básico. Eu tenho configurações avançadas? Eu tenho alguns setups bem complexos e tal. Mas o que eu gosto mesmo, e eu tenho muitos, são setups básicos, setups simples, galera. Que o que vai te dar dinheiro no final das contas não é tanto a complexidade do setup, mas é a sua assertividade frente à estatística do mercado e ajuste de acordo com a movimentação do preço, tá? Com a volatilidade do mercado, com a dinâmica do mercado. É isso, tá? Eu gosto de um trade simples e eficiente, galera. É isso que eu gosto, tá? Então, eu particularmente não utilizo o IFR praticamente em nenhum setup meu. O pessoal do grupo avançado usa até que bastante para fazer ajustes finos ali, mas é de cada um, tá? Eu, como não utilizo muito, não vou poder passar tanta informação para vocês. Então, se você digitar aí no YouTube, galera, IFR, tem caras especialistas nisso que você vai poder entender o que é o IFR, o que ele pode te ajudar, como que ele pode... Muito melhor do que se eu fosse explicar aqui para vocês, tá? E como isso não faz parte da metodologia básica, eu vou passar batido por isso aqui, tá? Então, olha, se você clicar aqui, vai abrir os campos para você configurar as faixas de IFR, é bem legal, tá? E tem até, e ele está configurado aqui de um formato bem interessante, que o IFR, que você pode configurar ele bem legal, tá? Mas, como eu disse, você quer aprender o que é o IFR? IFR eu considero uma coisa um pouquinho mais avançada lá. Não é a nossa metodologia básica, de jeito nenhum, tá? É um a mais que você vai poder refinar o seu robô ali mais para frente. Então, se quer conhecer? Digita aí, tem caras feras que vão poder te explicar exatamente o IFR e como vai te ajudar no teu trade. Mas não faz parte da metodologia básica, então eu não vou explicar aqui para vocês. Eu estou explicando aqui o básico da metodologia, da estratégia que você vai operar ali a nossa Range Map, tá? Beleza, agora, agressão. A agressão aí é importantíssimo, galera. A agressão é coisa linda e vai ficar para a próxima aula porque tem muito para falar de agressão, né? Tem muito para falar de agressão, é importantíssimo, então a gente vai dedicar aí praticamente uma aula inteira para falar aí da agressão, que é um dos nossos critérios de entrada ali que realmente veio para ficar, né? É uma coisa recente, nós desenvolvemos aí recentemente, recente, né? Não faz um tempo, foi no passado ali, mas que realmente
elevou o nosso nível operacional para outro nível. Então, você vai ver como a agressão, né, vai te ajudar, junto com os outros critérios aqui de entrada, né, a te ajudar a melhorar o teu ponto de entrada, teu nível de segurança, tua assertividade, tua efetividade no trade, teu gerenciamento de risco. Então, a agressão vai ser bem bacana aí. Então, não perca a próxima aula aí, que vai ser bem legal. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção mais uma vez aí. Até mais.